Antes de mais nada, claro, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agradeço especialmente ao professor Rodrigo Cogni, ao professor Paulo Guimarães Júnior pelo convite. Dizer que para mim é uma honra enorme poder fazer parte desse ciclo de palestras e ainda mais, acho que ressaltar essa oportunidade, especialmente de fazer essa homenagem que acho que é muito bem-vinda ao professor Paulo Sérgio Oliveira. A gente no Brasil tem digamos, esse rótulo de ser um povo sem memória. Isso infelizmente é verdade, mas acho que esse tipo de iniciativa ajuda a gente um pouco a valorizar o que a gente tem de bom, né? E trazer um pouco, resgatar um pouco essa memória coletiva que a gente tem, que muitas vezes a gente deixa de lado, né? Bom, agradeço também pela introdução muito elogiosa, fico feliz. E fico feliz também por estar de volta aqui na USP. Como o professor Paulo falou, eu fui aluno de graduação aqui há vários anos atrás. Tive aula nessa sala e é meio estranho ficar falando aqui na frente, mas é uma boa lembrança. Tá? Então eu espero que, enfim, a gente possa aproveitar a apresentação da melhor maneira possível. Fique à vontade para fazer perguntas, enfim. Acho que a ideia é justamente que a gente possa estar conversando aqui um pouco, ok? Estou me sentindo um pouco amador aqui, mas acho que isso vai passar já já. Vamos lá. Não, peraí. Tá. Então, um pouquinho do que a gente vai tratar na palestra de hoje, né? Vou fazer uma brevíssima introdução sobre o que a gente tem sobre interações de formigas com diásporos de plantas, né? Só uma breve caracterização para não chegar falando das interações das formigas com frutos e sementes que não têm adaptações para dispersão por formigas, só para deixar isso claro. Vou falar um pouco também de alguns estudos de caso que tratam do papel comparado, né? Faz essa comparação de qual que seria o papel que as formigas desempenham nesses sistemas de dispersão quando comparado com outros vetores de dispersão, com os quais a gente está mais familiarizado, são no caso os vertebrados, especialmente as aves, né? Falar um pouquinho sobre como essas interações podem variar entre hábitats, aproveitando um estudo que nós fizemos recentemente, e vou terminar um pouco com uma mensagem um pouco para a conservação, tentando discutir aí alguns caminhos possíveis que a gente pode ter em relação a qual seria o futuro de algumas dessas interações. Será que elas podem acabar assumindo mais importância ou não, frente ao cenário que a gente tem de extinções aí generalizadas, né, ou pelo menos diminuição de populações de várias espécies de vertebrados que desempenham interações com plantas. Tá? Bom, para começar, provavelmente, né, vocês sabem, ou vários de vocês provavelmente sabem, mas independente disso, a gente tem uma síndrome de dispersão de sementes por formigas, né? Então tem todo um conjunto de características das plantas que estão associadas com esse modo de dispersão, né? Então chamado de mirmecocoria, mirmecoformiga, coria de dispersão. E a principal característica associada com esse modo de dispersão é essa estrutura aqui, né? Um corpo carnoso, uma estrutura rica em lipídios, que pode ter origem variada, tá? Em termos de tecido, né? Origem anatômica, mas basicamente é uma estrutura que é rica em lipídios, que é usada pelas formigas como um suporte para levar essa semente até o ninho. No interior do ninho, essa estrutura rica em lipídios, esse elaiosomo, né, que é o nome dessa estrutura, ele vai ser removido, vai ser consumido por essas formigas e, no geral, essas formigas tendem a descartar essa semente, joga a semente fora lá na lixeira delas. Tá? Então, elas vão descartar essas sementes viáveis na lixeira dos ninhos e aí a semente pode germinar. Tá? Só para vocês terem uma ideia, vocês podem imaginar, nossa, né, talvez não seja tão comum esse modo de dispersão, na verdade é bastante comum. Nas nossas vegetações, no Brasil, por exemplo, a gente não tem uma proporção grande de plantas que dependem desse modo de dispersão. Talvez por isso que para a gente soe um pouco estranho, né? Mas na verdade é um modo de dispersão bastante comum. Existem registros de mirmecocoria para mais de 3.000 espécies de plantas, distribuídas em um número bastante grande de famílias, né? Então a gente teve, na verdade, uma evolução convergente dessas características que aparentemente estão associadas com uma série de atributos do ambiente também. Tá? Não vou entrar muito em detalhe aqui, mas só para vocês terem uma ideia de onde, né, nós encontramos essa predominância da mirmecocoria, ela ocorre especialmente em alguns tipos de vegetação particulares. Tá? Então, por exemplo, vegetações especialmente crescendo sobre solos especialmente pobres em nutrientes, como por exemplo essa vegetação, os fimbos, né, na porção
oeste lá da África do Sul, uma vegetação extremamente rica numa série de endemismos de plantas, uma predominância bastante grande de ervas e arbustos, aí especialmente a dispersão das sementes por formigas é muito importante. As formigas têm um papel fundamental na dispersão das sementes das plantas, da colonização de novos sítios e assim por diante. Além dessa vegetação na África do Sul, existe uma ocorrência bastante grande de plantas com adaptações à dispersão por formigas em vegetações secas na Austrália e também em plantas do subbosque, especialmente ervas de florestas temperadas no hemisfério norte, nos Estados Unidos, Canadá, na Europa e na Ásia. Tá? Nesses lugares é muito comum também que a gente tenha ocorrência de, especialmente aqui na África do Sul e na Austrália, ocorrência de incêndios ocasionais que são naturais. E assume-se também que talvez a Myrmecocoria tenha, essas ocorrências de incêndio favoreçam também a Myrmecocoria, pela seguinte razão: as formigas muitas vezes enterram essas sementes enquanto elas estão retirando o laiosomo, ou eventualmente podem depositar essas sementes também sob a superfície do solo, enterrada mais perto da superfície. Isso seria suficiente para permitir a sobrevivência dessas sementes no caso de um incêndio. Tá? Outras hipóteses que estão associadas com potencial vantagem da Myrmecocoria, que já foram testadas em muitas localidades e têm um suporte bastante razoável, tem a ver também com a redução da perda dessas sementes para predadores, como por exemplo roedores. As formigas em geral são bastante eficientes na remoção dessas sementes, removem rapidamente essas sementes que chegam ao solo ou das próprias plantas. Nessas localidades elas podem remover as sementes diretamente das plantas também. E com isso elas reduzem a chance dessa semente ser encontrada antes por um animal granívoro, como por exemplo um roedor. Tá? Então teria essa vantagem aí associada também dessa interação ocorrer com a formiga. Tá? Mas frequentemente a gente vai ter suporte para diferentes hipóteses ao mesmo tempo, mas a hipótese que aparece como mais comum, suportada na maioria dos estudos, é a hipótese de dispersão direcionada, que diz basicamente que as formigas estão levando essas sementes não para um lugar qualquer, um lugar ao acaso, mas um lugar onde essas sementes têm um ganho adaptativo, um valor adaptativo maior. Elas sobrevivem mais, elas frequentemente germinam melhor e a plântula tem um desenvolvimento melhor. Por quê? Porque nesses lugares, nos formigueiros, né, na lixeira dos ninhos onde elas depositam essas sementes, o solo tende a ter características particulares, frequentemente é um pouquinho mais rico em nutrientes, enfim, pela própria ação das formigas que estão lá jogando o lixo das colônias nesses locais. Então cria-se lá um microhábitat particular, um pouquinho mais rico em nutrientes, os solos nos arredores são mais pobres, as plantas, as sementes que germinarem lá têm uma vantagem adaptativa. Tá? Isso tem um bom suporte na literatura, a gente tem uma revisão, uma meta-análise de 2017, então é recente, né? Que fez uma boa revisão dos estudos testando essa ideia de dispersão direcionada particularmente para formigas, olhando para espécies de planta em particular, para se existe um efeito comunitário ou não, e esse efeito é bastante consistente. Tá? Então, por exemplo, é muito frequente se encontrar que, de fato, né, esses solos aí nos arredores dos formigueiros tendem a ser mais ricos em nutrientes, né, em alguns cátions, por exemplo. Cálcio, frequentemente, uma das substâncias um dos elementos que tende a ser favorecidos nas proximidades dos formigueiros. Outras contrastes não aparecem com grande diferença, por exemplo, o pH do solo não muda de maneira marcante. Tá? A riqueza de espécies de plantas, que também é algo que as pessoas, por muito tempo na literatura, e ainda hoje se discute até que ponto os formigueiros moldariam as comunidades de plantas desses lugares, né? Especialmente ninhos abandonados de formigas. Tem toda uma história com saúva, quem quiser depois a gente pode discutir um pouco isso, mas quando a gente olha para conjuntos de trabalhos, esse efeito não aparece, não é evidente. Tá? Mas de qualquer maneira a gente tem lá, né, efeitos marcantes favoráveis para o aumento de produção de flores, produção de sementes, né? Crescimento da porção vegetativa aérea acima da superfície do solo e de raízes também, quando a gente compara, né, as plântulas ou as plantas crescendo próximo dos formigueiros e distante. Tá? Então, faz diferença se a semente está caindo lá no formigueiro ou distante, especialmente a um pouco mais longo prazo, depois da germinação, pode render uma boa diferença. Tá?
No nosso caso aqui, isso aqui é uma figura que o Paulo gosta muito de mostrar. Por que isso pode parecer estranho para a gente, né? Porque na maior parte dos nossos sistemas de dispersão, as nossas plantas não têm essas adaptações aparentes à dispersão por formigas. Nossas plantas aqui tipicamente tem lá uma estrutura carnosa, né? Uma polpa revestindo a semente. Frequentemente não é rico em lipídio, vai ser rico em carboidrato, algum outro até pode ter um pouco mais de lipídio, mas eles vão ser bastante eficientes para atraírem vertebrados que vão proporcionar esse serviço de dispersão das sementes. Tá? Então a gente tem aí disparado, né? As aves são o grupo mais importante, atuando na dispersão das sementes, mas também tem muitas espécies de mamíferos, né? Os morcegos, os primatas, vários roedores, vários carnívoros, que embora sejam da ordem carnívora, mas eles comem muito fruto também, que é o caso do lobo-guará, o cachorro do mato, a irara, o coati, né? Todos eles incluem bastante fruto na dieta e podem dispersar sementes. Tá? Temos também aí alguns quelônios, né? Jabutis, lagartos, peixes, várias espécies são dispersoras também. E a gente tem, inclusive, no Brasil, o único caso conhecido até hoje vou chamar de sapocoria, mas não sapo, tá? Enfim, que é um caso que, de fato, a gente tem lá um anfíbio procurando, não é uma ingestão acidental de frutos. Esse bicho vai nas plantas para comer frutos de um Erythroxylon, lá na Restinga, no Rio de Janeiro, tá? E ele efetivamente dispersa, ele não leva essas sementes para qualquer lugar. Em geral, ele vai levar sementes nas bromélias, onde esses bichos ficam lá alojados, um pouco mais úmidos, e nesses lugares a gente vai são lugares mais propícios para o recrutamento dessas plantas, então eventualmente até pode ter uma dispersão direcionada aí por detrás, tá? Só por curiosidade, né? Mas de qualquer maneira, a maior parte disparada das nossas árvores e arbustos, especialmente nas nossas florestas, tem adaptações à dispersão por vertebrados, tá? Se a gente olha outros tipos de vegetação, essa proporção aqui vai cair consideravelmente. Se a gente olhar, por exemplo, para o cerrado, a gente ainda tem uma maioria de plantas que são dispersas por vertebrados, mas essa porcentagem vai cair aí para 60%, 70%, alguma coisa assim. Ainda é muita espécie, tá? O restante vai ser disperso ou por vento, ou por autocoria, né? Modos autodispersão, né? Então mecanismos explosivos de dispersão, que vão lançar a semente a alguma distância e assim por diante. Bom, só que alguma hora essas sementes vão chegar no chão, né? Seja pela ação dos animais lá, faz de conta que é um mico-leão, né? Enfim, na copa das árvores eles estão lá comendo. Quem já ficou observando um pouco qualquer animal se alimentando de frutos, percebe que os bichos não comem lá, né? Chegam na árvore e comem aleatoriamente. Eles escolhem também, eventualmente provam, não gostei, joga fora, né? Outro come um pouquinho, derruba. Independente disso que eles, durante a ação deles, eles podem acabar, então, derrubando muito desses frutos sobre a copa das árvores. E não é surpresa nenhuma, qualquer um que for embaixo de uma fruteira, né, vai ver que cai muito fruto e semente lá mesmo. Ou porque cai simplesmente quando está maduro, tem a abscisão lá do fruto, ou pela ação dos animais mesmo se alimentando na copa. Tá? Além disso, a gente vai ter, uma vez que esses frutos sejam ingeridos, as sementes vão passar pelo aparelho digestivo, podem ser regurgitadas ou defecadas depois. Se tudo der certo para a planta, essas sementes podem ser levadas a alguma distância, né? Vai depender muito do animal, da área de uso dele, quanto tem de recursos nos arredores, vai depender de uma série de coisas, de quanto tempo demora para essa semente passar pelo aparelho digestivo. Mas, de qualquer maneira, a ideia aqui é que essas sementes sejam transportadas a alguma distância, tá? Em condições viáveis, né? Uma vez no chão, lógico, essas sementes podem interagir com outros organismos. Pode ter lá, por exemplo, um roedor que está interessado na semente em si, pode atuar como um predador de sementes. Ou pode eventualmente proporcionar um segundo estágio de dispersão, uma dispersão secundária. Aves, tanto animais que podem, de novo, né, dispersar ou predar sementes. A gente tem aves que vão ser granívoras, vão destruir as sementes. Lagartos, né, o jabuti, a gente já falou. E assim por diante, além de outros vetores. Pode ter uma enxurrada, por exemplo, dependendo do lugar, que vai deslocar essa semente para alguma outra área. Tá? E poderia então proporcionar uma segunda etapa da dispersão. Mas disparado o grupo que a gente tem com maior probabilidade de interagir com esses frutos e sementes que caem no chão são as formigas, simplesmente porque a gente tem muita formiga praticamente em qualquer ambiente. Tá? No Brasil, praticamente todos os nossos ambientes a gente vai ter uma abundância bastante grande de formigas. Aliás, ao redor do mundo. A gente só não vai ter formigas em grande quantidade
se a gente estiver em montanhas muito altas ou nos polos. Tá? Tirando isso, grosso modo, sempre vai ter formiga em muitos lugares, em muita quantidade. Existem outros invertebrados que também podem interagir com esses frutos e sementes. A gente está começando a prestar mais atenção para eles agora. Tá? Por exemplo, grilo, por incrível que pareça, opilião, né? Tem artigo de opilião usando lá a polpa de fruto, né? Eventualmente com dispersão de semente eu nunca vi, mas quem sabe, né? Tem casos de vespas carregando sementes, eventualmente a ideia seria necessário quantificar isso, né? Ver até que ponto isso pode ser importante ou se é alguma coisa simplesmente ocasional, tá? Mas de formigas a gente sabe que pode ser importante, eu quero mostrar um pouco a respeito disso para vocês. Então a ideia aqui, né, é que a gente teria uma primeira fase de dispersão, proporcionada principalmente por vertebrados, por aves, morcegos, assim por diante, mas uma vez que essa semente chega no chão, nas fezes, ou quando esses frutos e sementes caem sob a copa, eles podem passar por uma segunda etapa de dispersão proporcionada, por exemplo, pelas formigas. Tá? E é isso que eu vou explorar um pouco aqui. Essas etapas aí sequenciais de dispersão que a gente chama de diplocoria. Tá? Seriam 2 modos de dispersão associados, por vetores diferentes no caso. Então, vertebrados lá e invertebrados aqui embaixo. Tá? Bom, para falar disso, antes de entrar propriamente no assunto, eu vou falar um pouquinho de história. Mas não história no sentido de desenvolvimento dessas ideias, né? Então, uma vez que esse é um ciclo de palestra em homenagem ao professor Paulo, que está aqui na ponta, né? Vocês devem ter visto a apresentação dele que ocorreu lá em março, né, no ciclo. Mas, de qualquer maneira, só para ter um pouco essa perspectiva temporal, né, desenvolvimento das ideias nessa área, originalmente, a primeira vez que houve um trabalho, né, aqui no Brasil em que as pessoas começaram a prestar atenção, será que as formigas podem fazer diferença aí para a regeneração das plantas, podem ter algum papel relevante, né, que incremente a regeneração? Foi, na verdade, algo quase acidental. Foi, na verdade, uma observação de campo que alguns alunos de pós-graduação da Unicamp, por exemplo, o Fernando Pedroni, eu não tenho a foto dele aqui, mas que era um colega do Paulo, o Paulo já era professor na época. Eles faziam um trabalho na Santa Genebra com primatas, se não me falha a memória, ou com fenologia de plantas, enfim, eles andavam lá na Mata de Santa Genebra, que é uma reserva de Mata Atlântica no interior que a gente tem aqui perto de Campinas. E eles começaram a ver que haviam vários frutos de jatobá caídos no chão. Jatobá, talvez eu devesse ter posto uma foto aí, mas enfim. A semente não germina se o fruto estiver fechado. Tá? É um fruto duro, em geral ele precisa de um roedor para abrir esse fruto para a semente estar disponível para germinar. Tá? Eventualmente tem lá macaco prego, pode quebrar esses frutos, caírem no chão, só que ele é revestido por uma polpa. Provavelmente vocês já comeram jatobá, tem cheiro de chulé, todo mundo lembra, né? Enfim. Se você não remove aquela polpa, o que acontece, né, com a umidade lá no chão da floresta? Isso vai ser fungado e não vai proporcionar uma germinação adequada, porque aquele embrião não consegue germinar, ele vai morrer antes. Tá? Organismos patogênicos vão infectar lá aquela polpa e aquela semente, eventualmente até mesmo se conseguir germinar, não vai para frente, a plântula morre. Tá? O que eles observaram olhando lá? Que muitas formigas iam e limpavam essas sementes. Deixavam lá a semente limpinha, sem aquela polpa em volta. E aí eles observavam germinação, e eles falaram, nossa, ninguém falava sobre isso, né? Foram lá conversar com o Paulo falou, isso pode ser interessante. E acabou saindo um artigo com isso, uma nota na Biotrópica, tratando justamente do impacto que essas formigas teriam. Eram formigas, do mesmo grupo das formigas cortadeiras, das saúvas, que elas poderiam ter um impacto, que elas tinham, eles fizeram um experimentinho simples, de germinação, né? Mostravam que isso incrementava a germinação dessas sementes, tá? E a partir daí, isso pode ser um filão aí interessante para ser explorado em estudos. Tá? Então, por exemplo, a Inara Leal, que é uma professora lá da Universidade Federal de Pernambuco, que vai estar com vocês na semana que vem, né, falando, ela estava no doutorado dela, ela acabou, ela fazia um trabalho com as formigas cortadeiras, né, com as saúvas e correlatas lá, estudando a coleta de material para substrato para elas cultivarem fungo no interior do ninho, que essas formigas cultivam fungo e se alimentam do fungo, na verdade. E ela observava em campo, no caso em áreas de cerrado, que elas faziam muito uso de frutos. E ela vai ter um capítulo especialmente dedicado para esse uso de frutos por essas formigas, que impacto potencial que isso poderia ter para a regeneração de plantas. Ela vai fazer uma série de trabalhos de germinação, mostrando que as formigas, para várias espécies, incrementavam a germinação dessas plantas e assim por diante. Tá?
A Inara, enfim, ela vai falar com vocês na semana que vem. Ela posteriormente continuou trabalhando um pouco com sistemas de dispersão por formigas. Hoje a gente sabe, por exemplo, que no Nordeste do Brasil, na Caatinga, a gente tem, na verdade, seria um hotspot de Myrmecocoria, de fato. Ao contrário de tudo que a gente sabia até então, a gente tem uma série de plantas lá na Caatinga, graças ao trabalho da Inara, que a gente sabe que depende dessas formigas para dispersar sementes. Então são plantas que têm um mecanismo explosivo, inicialmente de dispersão, a semente cai no chão e as formigas recolhem, tá? Vão dispersar depois, especialmente dentre as euforbiáceas, tá? Mais ou menos na mesma época, um pouquinho depois do trabalho da Inara, a gente teve o professor Marco Aurélio Piso, que também foi aluno do Paulo, que gostava muito de trabalhar com aves, também observava essas interações das formigas com as sementes, uma vez que caíram no chão, e vai desenvolver um trabalho lá com Cabralha cangerana, que ele já tinha estudado no mestrado, sob orientação do Paulo, né, verificando também essas interações das formigas com essas plantas, e ele vai tentar entender como é que a composição química desses frutos afetava a interação com as formigas. E ele vai mostrar que, dependendo da composição química dos frutos, você pode ter grupos diferentes de formigas interagindo preferencialmente. Então, frutos ricos em lipídio, por exemplo, vão atrair mais formigas carnívoras. Frutos ricos em carboidratos vão atrair mais formigas cultivadoras de fungo, e assim por diante. Tá? Depois a gente tem a Luciana Passos, que vai olhar em mais detalhe agora para algumas espécies em particular, entre outras coisas que ela fez no trabalho dela, e vai quantificar quanto dos frutos são lá produzidos, né, quanto que as formigas poderiam estar carregando. No final das contas, isso afeta a regeneração. Se afeta, eu devo achar mais plântulas, né, perto dos ninhos do que fora, e ela mostra isso. Tá? Que no caso ela estudou em áreas de restinga, tinha uma associação das plântulas com os ninhos de formigas. E essas plântulas tinham um ganho também, porque a sobrevivência dessas plântulas ao longo de um ano era maior nos ninhos do que fora, tá? Entre outras coisas. Aí, enfim, trabalhei com essas interações também no Cerrado. Depois a gente teve o trabalho da Ana Gabriela Bieber, que, diferentemente dos trabalhos que tinham vindo anteriormente, ela estava interessada em entender como é que perturbações afetavam essas interações, então ela vai ver como é que a fragmentação da floresta afeta as interações das formigas com os diásporos. Ela vai mostrar lá que existe uma redução da riqueza de formigas interagindo com as plantas, explorar um pouco os potenciais impactos que isso pode ter. A Cláudia Botcher vai investigar, por exemplo, até que ponto essas interações são benéficas para as formigas, não só para as plantas. Então ela vai ver se uma dieta que inclui frutos, né, polpa de frutos, ela vai mostrar que isso aumenta o tamanho das larvas das formigas, aumenta a sobrevivência, por exemplo. Tá? Mais recentemente, a Verônica, que fez o mestrado com o professor Paulo, esmiuça um pouco mais em detalhe o papel de diferentes espécies de formigas no cerrado para regeneração de uma espécie de planta, Ciparuna. E a Nádia, que está aqui à direita, não trabalha com dispersão propriamente, trabalha com história natural dessas formigas carnívoras maiores, mas o trabalho dela, sem dúvida, tem implicações quando a gente pensa lá sobre o impacto que essas interações podem ter para a regeneração de plantas. Tá? Bom, tem toda uma produção, né, de artigos, enfim, de conhecimento relacionado com esse tema, de maneira que a gente sai de observações lá, né, muito pontuais, e hoje a gente sabe muito mais do que a gente sabia lá atrás, graças a todo esse trabalho acumulado ao longo desses anos. Tá? O que a gente tem de síntese no final das contas, né? A gente vai ter lá, primeiro, que essas interações são muito mais comuns do que a gente imaginava. A gente vai ter vários grupos de formigas interagindo com uma variedade enorme de plantas, com muitas espécies de plantas. Então isso é mais comum do que a gente imaginava. E essas plantas não têm adaptações aparentes, pelo menos, à dispersão por formigas. Tá? Esse impacto muitas vezes vai ser positivo. Até então a gente olhava a formiga como, não, vai destruir a semente, é granívora, vai jogar num lugar onde a semente não tem chance de germinar. Esses trabalhos vão mostrar que não é bem assim. Muitas vezes elas podem ter um efeito positivo. Tá? E as formigas podem ter um efeito positivo também, como eu falei lá no trabalho da Cláudia, né? Outra coisa que é aparente, é evidente quando a gente olha interações mesmo em diferentes vegetações aqui, né? No Cerrado, na Mata Atlântica, Mata de Restinga, que os frutos ricos em carboidratos vão atrair especialmente formigas que cultivam fungo, as cortadeiras, as Actiniae, e os frutos ricos em lipídio vão atrair principalmente formigas carnívoras. Tá?
Isso significa que elas vão proporcionar destinos diferentes para essas sementes, porque os ninhos desses bichos são diferentes, eles levam as distâncias diferentes, têm usos de hábitats diferentes e assim por diante. E em geral esse efeito vai ser especialmente importante para frutos de até 1 grama, por uma razão óbvia que a formiga não consegue levar um coco, sei lá, para o formigueiro, não vai levar uma semente, um fruto pequenininho, tá? Se a gente for lembrar, né, de como é que se a gente for pensar num ciclo de regeneração de uma planta que depende de regeneração via sementes, a gente poderia pensar num esquema mais ou menos como esse, né, onde a gente vai ter lá a produção de frutos no início, os animais vão proporcionar uma dispersão de sementes e vão distribuir essas sementes no espaço, né, a gente vai ter um padrão espacial da chuva de sementes. Uma vez nesses locais, a gente vai ter a ação de vários filtros ambientais, né? Por exemplo, vão ser necessárias aí condições adequadas de luz, água, de nutrientes para que ocorra uma germinação, a sobrevivência de plântulas com sucesso, né? Mas além disso, essa semente, essa plântula também vão ter que sobrepujar, né? Passar por esses outros filtros aí de predador de semente, herbivoria, competição e assim por diante, para gerar um padrão final de recrutamento de plântulas, que se tudo der certo, lá na frente vai fechar o ciclo com as plantas adultas novamente, tá? No campo é muito comum que a gente venha, quando a gente presta atenção, né, que a gente veja coisa como essas, né? Então, por exemplo, formigas de repente limpando frutos, carregando sementes, né? Mas no final das contas, será que isso importa mesmo? Será que isso é simplesmente alguma coisa ocasional? E no final das contas, em termos de regeneração das plantas, talvez isso não seja tão importante. Não tem uma assinatura que diga que lá, não, de fato as formigas fazem diferença, tá? Então vamos falar um pouquinho para vocês agora sobre um trabalho na Mata Atlântica de um aluno, em que a ideia era basicamente entender qual que seria a contribuição de fato das formigas, quando a gente compara o papel das formigas com o papel de vertebrados, para a regeneração de planta, tá? Basicamente o que a gente queria saber é, se não houvesse as formigas atuando aí na dispersão, qual que seria o resultado do recrutamento, dessa regeneração de plantas? Que diferença isso faria? Tá? Então, muito rapidamente aqui, área de estudo, Parque Estadual Carlos Botelho, aqui na região sul do oeste, né, de São Paulo. Uma área muito legal, espero que vocês conheçam, se não conheçam vão, 30 e tantos mil hectares de Mata Atlântica em bom estado de conservação, enfim. A gente trabalhou lá com essa espécie de planta, um arbusto do gênero Erythroxylum. Para quem não sabe, o Erythroxylum é do mesmo gênero da planta de onde eles extraem as folhas para a coca, né? A coca. Tem uma distribuição pantropical, depois eu mostro um mapinha. Tem esses frutos carnosos, muito chamativos, pequenininhos, mas muito chamativos, com uma cara de fruto disperso, o que atrai ave, né? Então, um bicho orientado visualmente, muito atrativo, como nós somos orientados visualmente. Muito atrativo para nós, né? Contrastante com esse fundo aí da vegetação, tá? Bastante rico em lipídios, isso aí já, quem sabe as formigas se interessem, né? Mas de qualquer maneira disperso por aves. E a gente sabe também que as sementes, por meio de alguns experimentinhos lá, as sementes são viáveis por pouco tempo, não forma banco de sementes, tá? Se não germinar até lá uns 40 dias, não germina mais. Bom, basicamente para tentar entender isso, a gente tinha que quantificar quanto de fruta era produzido na copa, quanto que caía no chão, enfim, usava coletores lá de frutos e sementes, né? Contava quantos frutos eram produzidos, quantificava quanto que caía sobre a copa, fazia observações focais ou com câmera trap para ver que animais estão indo lá consumir esses frutos, colocavam frutos e sementes no chão para ver que formigas que vinham, quantificar isso, enfim. Fazia experimentos de remoção para tentar quantificar essas diferentes etapas de dispersão, quem que atuava nessas diferentes etapas e quantificar isso, tá? Então, no primeiro momento, a gente tem lá várias espécies de ave, 12 espécies de aves, se não me engano, de diferentes tamanhos, né, e hábitos alimentares, bichos bem frugívoros, bichos mais insetívoros, alguns oportunistas, uns muito frequentes, outros bastante ocasionais, interagindo com esses frutos, tá? Alguns vão proporcionar dispersão, outros vão só lá explorar a polpa e às vezes derrubar a semente sobre a copa, uma variedade grande de comportamentos, tá? Enfim, alguns bons dispersores, como é o caso desse sabiá aqui, desse tangará, né? E outros não tão bons assim, tá? Alguns deles, como é o caso desse lânio aqui, basicamente eles não são muito frequentes, visitantes dessas plantas, e eles não dispersam a semente, eles derrubam lá, removem o fruto,
remove a polpa ao redor da semente e derruba a semente sobre a copa. Então, na verdade, ele não proporciona dispersão, tá? Enfim, no final das contas, quando a gente faz as contas lá para ver quantos frutos, sementes estão sendo removidos, a gente tem que as aves, para cada planta, né, cada indivíduo diferente, vai remover de quase nada até quase a metade das sementes para alguma distância fora da copa dessa planta. Uma outra quantidade, até cerca de 1/3, pode ser perdida por predação para dispersão, fruto abortado, assim por diante. Uma parte considerável pode cair sobre a copa ou ser derrubada por os animais sobre a copa na forma de frutos maduros, e eles estariam disponíveis, né, essas sementes, esses frutos, para serem, pode ser removidos por outros animais e ganharem uma segunda chance de dispersão aí, ou serem predados, tá? Como é o caso de roedores, por exemplo. Lembrando que as formigas podem remover as sementes das fezes das aves também, elas fazem isso. E aí proporcionariam essa segunda etapa da dispersão, tá? Fizemos lá alguns experimentos de oferta de frutos para aves em cativeiro, para tentar entender se teria alguma influência na germinação ou não. A gente usava sementes em experimentos de remoção, frutos e as sementes nas fezes também, para ver até que ponto isso... Quem que interagia com essas sementes nas fezes, que formigas, né? O que elas faziam com essas sementes. E nessas observações, nesses experimentos, a gente também vai quantificar lá, vai caracterizar quais são essas espécies de formigas, o que elas fazem com esses frutos de sementes, para onde elas levam, qual a distância, assim por diante. Tem uma variedade enorme de formigas. Por exemplo, o Pheidole, que é um grupo mais difícil de identificar em nível específico, a gente tem 8 espécies, tá? Então não é cada figurinha uma espécie apenas aqui, tá? De qualquer maneira dá para ver que também tem uma variedade grande de morfologias, né? Isso está associado com a história de vida delas também, com a biologia desses bichos, o que significa que essas sementes podem ter destinos diferentes, tá? Algumas vão só limpar as sementes, outras vão carregar os frutos inteiros, como é o caso, por exemplo, as formigas maiores, né, tendem a carregar uma proporção maior dos frutos do que formigas de menor tamanho, tá? Então nem todo mundo que interage vai remover a semente, tudo bem? Pode ser alguma coisa bastante oportunista. Em geral, claro, né, elas vão levar distâncias curtas. Em média, é alguma coisa ao redor de 1 metro. Tá? Nos experimentos de remoção, a gente vê que as formigas tendem a ser um agente mais importante de remoção, o que contribui proporcionalmente mais para a remoção desses frutos e sementes que caem no chão. Então, de fato, parece que elas são importantes, uma vez que esse fruto e sementes cheguem no solo. Quando a gente quantifica isso, né, no final das contas, a gente tem lá que do montante total de sementes produzidas, em torno de 1/4 é removido pelas aves e pouquinho menos, mas estatisticamente é a mesma coisa, é removido pelas formigas depois que chega no chão. No final das contas, cada um seria responsável por 1/4 aí, pela remoção de 1/4 das sementes produzidas. Tá? Então não teria, quantitativamente falando, as aves e as formigas seriam equivalentes. Tá? O que foi uma surpresa para nós, né? Quando a gente vai ver lá o efeito, né, das aves e das formigas na germinação, a gente também oferecia lá frutos, né, para colônias de formiga em cativeiro. Ia lá, via o que elas faziam com os frutos, o que elas faziam com os frutos e com as sementes. Pegava essas sementes descartadas, colocava para germinar. A gente vê que a maior parte esmagadora permanece viável. E que no final das contas, tanto as aves quanto as formigas têm o mesmo efeito na germinação. Tá? Tanto aves como as formigas vão incrementar a germinação. Então a porcentagem final de sementes que germina é maior e a velocidade de germinação é maior também se essa semente interagir com uma formiga ou com uma ave. Tá? Comparado com os controles aí, né, que são sementes revestidas pela polpa ou nos quais a gente tirou a polpa, tá? Germinam menos do que as que passaram lá pelo trato digestivo da ave ou pelo formigueiro, tá? No campo a gente tinha lá os formigueiros marcados, viu que tinha plântulas, né? Tínhamos lá transectos no campo e tínhamos formigueiros marcados e a gente tinha as plântulas do eritroxilo marcado lá e a gente acompanha essas plântulas ao longo de um ano. Quem está junto de um formigueiro tem mais sobrevivência do que quem está longe. Tá? Então, de novo, está sugerindo aí que as formigas fazem diferença aí agora na sobrevivência das plântulas. Tá? As aves, claro, que podem levar essas sementes para distâncias maiores, bem maiores do que as formigas. Né? Então, em média aqui,
Isso é uma estimativa grosseira, provavelmente elas podem levar, certamente elas levam para distâncias muito maiores do que 11 metros, mas de qualquer maneira é evidente que elas levam essas sementes a distâncias muito mais longas que as formigas, tá? E isso é importante porque a gente tem dados em campo que mostram que a sobrevivência dessas plântulas aumenta com a distância da planta-mãe, tá? Então, se as formigas são importantes, né, em aumentar a sobrevivência da plântula perto do ninho, quem vai levar essa semente longe não é uma formiga, é uma ave, tá? No final das contas, quando a gente coloca todas essas informações juntas, a gente fez lá um fluxograma para entender, quantificar, né, as diferentes etapas de regeneração, e a gente vai ter uma coisa mais ou menos como essa aqui, um diagrama como esse. Então a gente começa lá, por exemplo, no nosso esquema aqui com 100 sementes, e aí as sementes vão ter que percorrer diferentes etapas até dar origem às plântulas, tá? Então cada etapa aqui elas estão conectadas pelas setas, né? E os valores nas setas estão me dizendo que seria a probabilidade de transição de um estágio para outro. Então eu sei, por exemplo, que dessas 100 sementes produzidas, em média, aproximadamente 1/4 está sendo removido pelas aves, tá? Que vão ser depositadas em fezes, cerca de 1/3 dessas sementes nas fezes vão ser perdidas para roedores e assim por diante, tá? Esses valores dentro das caixas seriam o número total de sementes, tudo bem? Então, de cada 100 produzidas, 9,5 são perdidas para roedores, 1,3 é perdido para saúva e assim por diante, tá? Então, a gente vai ter aí ao longo das diferentes etapas, né, o que vai acontecendo com essas sementes que são produzidas. Nem todas vão germinar, enfim. E depois de um ano a gente tem um certo número de sementes produzidas. Isso é para as sementes que foram removidas pelas aves para fora da copa. Só que pode acontecer um monte de outras coisas aí. A gente pode ter as aves derrubando esses frutos sob a copa. Isso acontece frequentemente. Isso vai levar a destinos diferentes dessas sementes que podem culminar com valores diferentes de germinação, sobrevivência e assim por diante, tá? Enfim, quando a gente considera todas essas diferentes etapas, né, possíveis de regeneração, a gente vai chegar no final das contas com o que a gente queria justamente comparar, que é qual deve ser o papel das aves e das formigas. Se a gente tirasse a formiga dessa história, quanto que a gente esperaria observar de regeneração de plantas, né? O que a gente observa é o seguinte: se a gente contasse apenas, né, se essas plantas contassem apenas com a primeira fase de dispersão, a dispersão pelas aves, nós esperaríamos alguma coisa em torno de 14,3 plântulas para cada 100 sementes produzidas, depois de um ano, tá? Então, depois de um ano, de cada 100 sementes produzidas, 14 plântulas. Quando a gente agrega uma segunda fase de dispersão, que é proporcionada pelas formigas, a gente tem um ganho de 6 plântulas, tá? O que representa, pode parecer que não é muito, mas é um ganho de 40%, é uma boa diferença, tá? Então esse é que seria o ganho líquido proporcionado pelas formigas aí. O incremento, nesse caso, nesse sistema, nesse ano, de 40%, tá? Então parece que as formigas fazem diferença. Só que, quando a gente vai olhar para qualquer planta das nossas florestas, das nossas savanas, elas interagem com uma variedade enorme de formigas, a gente acabou de ver, e de animais também, né? Não só de aves, mas de mamíferos e assim por diante. Diferentes espécies, né? Então, será que é a mesma coisa eu falar que uma semente dispersa por um tucano vai ter o mesmo destino que uma semente dispersa por esse pica-pau ou por esse muriqui? Provavelmente não, né? Eles têm tempo de passagem da semente diferente, o tratamento dado à semente, o uso de hábitat, as distâncias que percorre, uma série de coisas vai ser diferente. Como caracterizar isso, né? Como entender isso? Não é simples, tá? Mas uma maneira que a gente tem para tentar comparar esses diferentes papéis na dispersão desses animais é usando o que a gente chama da ideia de efetividade da dispersão, tá? Então, nós poderíamos tentar calcular qual que é a efetividade da dispersão de sementes proporcionada por cada um desses vetores. Não estou falando só de aves em geral, mas estou falando de cada espécie de ave em particular. Não estou falando de cada formiga, estou falando de cada espécie de formiga, tá? Não estou falando das formigas em geral, mas de cada espécie em particular, tudo bem? Só para deixar claro o que seria essa ideia de efetividade, né? Eu sei para quem trabalha com dispersão isso é meio que chover no molhado, mas enfim. Quando a gente fala de efetividade de dispersão, a gente está pensando em duas coisas. A gente está pensando em quantidade, quantas sementes são removidas, e em qualidade. Essa semente, no final das contas, ela vai estar viável ou quem removeu a semente destruiu a semente?
onde ele depositou essa semente e assim por diante. Tá? Então a gente vai pensar, por exemplo, qual que é o número de sementes removidas da planta. Isso vai depender do número de visitas daquele animal, quantas sementes ele remove por visita. Tá? Em termos de qualidade, qual que é o tratamento que ele dá para a semente, onde ele deposita a semente. Mas no final das contas, a efetividade seria a multiplicação da quantidade vezes a qualidade. Tá? O número de visitas, por sua vez, vai depender, né, de quão abundante é aquela espécie naquela localidade, se ela usa muito fruto na dieta ou não, se tem, quais outros recursos tem disponíveis, né, que poderiam competir com aquele recurso, a taxa de visita delas. Já o número de sementes dispersas por visita vai depender da taxa de consumo, do tamanho. Muitas vezes bichos maiores tendem a demorar a conseguir consumir mais, né? Tem uma capacidade maior, então a cada visita uma capacidade maior do aparelho digestivo. Então a cada visita vão remover muito mais frutos e sementes do que uma ave, por exemplo, de tamanho comparativamente menor, que aí vai ter que fazer várias visitas e a cada visita remover lá 1, 2, 3 frutinhos apenas. Tá? Isso vai ter consequências para o nosso componente quantitativo aí. E no caso da qualidade, a gente pode ter diferenças, por exemplo, em termos de digestão, bichos que proporcionam mais abrasão durante a digestão. Isso pode afetar a taxa de germinação, aumentar, diminuir eventualmente, ou não ter efeito nenhum das sementes, né? O padrão de movimentação dessas diferentes espécies, preferências de hábito eventualmente que elas tenham, vão influenciar onde no final das contas as sementes podem ser depositadas. Tá? Então, por exemplo, não faz muito sentido a gente imaginar, né, que o jacu e o tico-tico são aves, logo a dispersão por eles é igual. Obviamente não é, né? A gente sabe que não é. Mas como caracterizar isso, né? Então, uma ave desse tamanho vai quem já olhou um jacu visitando uma planta sabe que às vezes é meio tedioso, porque ele para lá, come um monte e fica parado lá. Às vezes pode ficar 1 hora. Aí vai, passa pela aparelho digestivo, às vezes defeca lá mesmo, às vezes, ou regurgita, né? Enquanto que uma ave de tamanho menor vai lá, os bichos, né, muito... Visita, remove alguns frutinhos e dá no pé, dá na asa, no caso, né? Vai embora. Volta depois, às vezes vai voltar muitas vezes, né? Mas então eles podem ter papéis diferentes aí. Esse aqui pode depositar uma grande quantidade de sementes de uma única vez num lugar só, nas fezes. Esse aqui provavelmente vai depositar sementes como unidades discretas no espaço, né? Uma aqui, 2 ali, 3 acolá, tá? E tem uma série de outras diferenças também. Os bichos maiores, né? As aves maiores, por exemplo, vão ter se a gente olhasse lá de baixo, né, vão ter o que a gente chama de gape width, seria a largura do bico, né, maior. Isso tem uma boa correlação com o tamanho do bicho, da ave. Aves maiores têm essa largura do bico maior. Isso tem uma série de implicações no tratamento dado à semente. Por quê? Porque se ela tem uma largura de bico maior, ela vai conseguir, por exemplo, consumir frutos de diâmetro maior. Tá? Então, bichos maiores, que têm um diâmetro de bico maior, vão conseguir engolir frutos de maiores dimensões. Tá? Sementes de maiores dimensões também. E aves que têm essa largura do bico maior, que em geral são os bichos de maior tamanho, vão também derrubar menos frutos enquanto estão comendo. Tá? Já os bichos pequenos, se eles se depararem lá com um fruto de um diâmetro muito grande, eles vão comer simplesmente pedaços, eles não vão conseguir proporcionar dispersão para essa semente. Eles nem estão interessados nisso, eles querem mais comer, né? Eles vão só tirar pedaços da polpa. Se eles eventualmente conseguirem remover esse fruto do ramo, eles vão derrubar a semente sobre a copa, tá? Por exemplo, o tico-tico faz muito isso, por exemplo, tá? Já um jacu vai engolir a maior parte das coisas, desses frutos, né? E a gente pode imaginar a mesma coisa para as formigas, né? Tem toda uma série de diferenças da biologia dos diferentes organismos aí. Então isso aqui é um ninho de saúva, por exemplo. Bom, a parte externa do ninho, né? Porque a parte subterrânea é muito maior do que isso aqui, né? E isso aqui é a entrada de um ninho de uma ectatoma, que é uma coisinha desse tamanho, tá? Isso é... Aqui, por exemplo, a gente tem uma relação do tamanho corpóreo da formiga com a distância, quão longe ela pode carregar essa semente. Tem uma relação positiva bastante forte. Formigas maiores também podem levar essa semente a distâncias maiores também, tá? Então elas podem proporcionar uma remoção a maiores distâncias. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, considerando todas essas diferenças que a gente tem entre os diferentes organismos aí, a ideia agora seria, ok, vamos olhar em mais detalhe
para cada espécie em particular e ver qual que seria o papel de cada espécie, não de cada vetor, né, aves ou formigas. Tá? Qual que seria a contribuição de cada um deles para a efetividade da dispersão. Mais do que isso, tentar entender se esse efeito é consistente entre hábitats. Tá? Então a gente tinha a expectativa de que basicamente as aves, né, deveriam ter uma contribuição mais importante, pelo menos em termos quantitativos, nos diferentes ambientes, dadas as características dos frutos que estão associados à dispersão por aves, são frutos tipicamente ornitocóricos. As formigas deveriam ser mais importantes em localidades com solos pobres, então quando a gente compara, né, Cerrado com Mata Atlântica, elas devem ser mais importantes no Cerrado do que na Mata Atlântica. E se especialização é importante, isso aqui dá para discutir depois, a quantidade e a qualidade da dispersão deveriam estar correlacionadas. Tá? Quando a gente vai olhar lá os componentes diferentes da quantidade e qualidade, da efetividade da dispersão, eles deveriam ter uma relação positiva entre eles. Bom, basicamente, tinha o trabalho do Paulo, que a gente já viu, lá na Mata Atlântica. A gente fez uma comparação com os dados de um sistema de estudo muito parecido no Cerrado, para uma planta do mesmo gênero. Ambas do mesmo gênero, Erythroxylum, ambas são... Uma Erythroxylum peleteriano, que é de Cerrado, Erythroxylum ambiguum é a espécie da Mata Atlântica. Ambas compartilham uma série de características, são arbustos, frutos ricos em lipídio, uma única semente por fruto, da mesma cor, tamanhos parecidos, tá? Também não formam um banco de sementes, as duas. A fenologia, inclusive, tem uma certa sobreposição, que não é nenhuma surpresa, já que elas são do mesmo gênero, eu não esperaria muitas diferenças entre elas. Tá? Claro que há algumas diferenças, mas elas não são tão marcantes assim. Lipídios permanece como componente mais importante da composição de polpa e assim por diante. Tá? Fizemos os mesmos experimentos nas duas localidades, observações, remoções, germinação, né, observando que espécies de animais, de aves e de formigas interagem com esses frutos e com essas sementes, qual o destino que eles proporcionam, então tentando quantificar isso. Também ofertando para animais em cativeiro, coletando amostras na natureza, quando era possível identificar, né? Ah, não, a gente via lá o bicho defecando, coletava lá a amostra, colocava para germinar, tanto das aves quanto das formigas. E no final das contas a gente usou isso para tentar estimar a contribuição de cada um deles para a efetividade da dispersão. Tá? Então no Cerrado, a gente vai ter lá um número, na verdade, reduzido, provavelmente tem mais espécies, mas durante as nossas observações a gente conseguiu apenas 4 espécies de aves interagindo com esses frutos aí. Mas o legal dessa história é que são bichos muito diferentes, tá? Desde uma siriema, que pesa 1,5 kg, até uma guaracava, que é 15 gramas. Então a gente está falando uma diferença aí de 100 vezes de massa. Tá? Então uma diferença bastante importante aí. No caso da Mata Atlântica a gente já tinha dado uma olhada nos bichos lá, mas também, né, desde um tucano de bico verde, que pesa em torno de 300 gramas, até essa soldadinho, agora não lembro o nome comum desse bicho aqui, tangarazinho, é isso? Um Helicura militaris, né? 15 gramas também, então uma diferença bastante acentuada. E a mesma coisa a gente observa com as formigas, desde bichos. Quem já viu uma Dinoponera sabe que esse bicho chama muita atenção, porque é muito grande. A gente está falando uma formiga desse tamanho, não é mentira. Tá? Se você ficar parado, você escuta ele andando no folhiço, não é mentira, é verdade. Tá? E para vocês terem uma ideia das diferenças de tamanho, né? Olha só. Essas daqui, o fruto, e é o mesmo fruto. Ó. É uma diferença enorme de tamanho também. Né? Tá? Enfim, diferentes gêneros, diferentes grupos de formiga interagindo, umas carregando, outras só limpando, umas são mais predadoras, outras são mais dispersoras, que no final das contas que efeito que isso poderia ter, tá? Então a gente está falando aí de alguma coisa de um pouco mais de 30 espécies de formigas interagindo nesses dois ambientes. Para entender um pouquinho do papel deles no destino aí das sementes, a sala vai ter uso agora? Só para eu saber. Não? Tá bom. Para a gente entender qual que seria o papel deles na regeneração das plantas, né? Então a gente tinha lá as observações, os experimentos, mas para algumas espécies a gente não tinha dado disponível, tá? Então, por exemplo, qual que é o papel do Carpores, né? O corocochó, uma ave, né? Grande da família da araponga. Na germinação, várias das aves que a gente observou, não existem essas aves em cativeiro, não é comum que elas sejam mantidas em cativeiro. Isso estabelecia para a gente uma dificuldade de fazer experimento com esses bichos. Então a gente optou por estimar qual que seria a contribuição dessas espécies para a germinação, por exemplo,
baseado numa modelagem simples, tá? Então a gente usou dados nossos, com dados de literatura, tentando verificar se o tamanho corpóreo tinha alguma influência na taxa de germinação, por conta de uma série de correlações de tamanho, né, com atributos da morfologia do aparelho digestivo. A gente detectou que sim, tem um efeito, e a gente usou então essa equação para estimar qual que seria o efeito para essas espécies para as quais a gente não tinha dados empíricos, tá? Fizemos a mesma coisa com as formigas, para resumir bastante a história aqui. No final das contas, o que a gente vai achar? Ó? Aqui, perdão, porque não cabia a tabela, enfim, mas a gente tem lá diferentes espécies de formigas, 32 espécies de formiga, mais 20 espécies de aves, um pouquinho menos. Para cada uma delas a gente tentou estimar. Então, a gente tinha, né, observações de campo que diziam para a gente, quantitativamente, qual fração de todas aquelas sementes que foram removidas, essa espécie aqui contribuiu com quanto? Temos lá o valor. Essa outra aqui contribuiu com quanto? E assim por diante. Tanto de formiga quanto de ave. Tá? Isso vai dar para a gente uma ideia de quantitativamente qual que seria a contribuição desta espécie aqui para o componente quantitativo da dispersão. E a gente vai ter basicamente a mesma ideia para o componente qualitativo. Qual que é o efeito dessa espécie na germinação? No final das contas, a gente também estimou qual que era a contribuição daquela espécie para a sobrevivência da plântula, porque a gente tinha plântulas marcadas nos ninhos, fora, diferentes espécies, diferentes distâncias. Tentamos estimar também a que distância as aves levavam as sementes e assim por diante, tá? Quem quiser mais detalhe eu falo depois, mas é que assim, é um monte de continha, não vale a pena eu ficar falando aqui, eu acho, tá? Mas quem quiser eu posso dar mais detalhes depois. No final das contas, a gente consegue calcular qual que é a contribuição de cada espécie para a efetividade em cada hábitat. Tá? O que a gente observa? Quando a gente compara, né, o componente quantitativo que está aí no eixo X, né, com o componente qualitativo que está em Y na ordenada, cada símbolo aqui, cada número é uma espécie diferente. Os círculos são formigas, os triângulos são as aves. Tá? Em azul, cerrado, a nossa savana, né, e em vermelho, a Mata Atlântica. O que a gente observa? Primeiro, tem um monte de espécies, várias espécies, elas têm uma contribuição parecida, né, em termos quantitativos, tá? Tem uma sobreposição grande aqui nessa faixa. Podem ser, por exemplo, animais que talvez não sejam tão frequentes como visitantes, mas a cada visita removem muitas sementes, até bichos que são muito frequentes, mas removem lá uma ou poucas sementes por visita, tá? Então tem uma certa... Sugere que haja uma redundância grande em termos quantitativos quando a gente compara aqui as diferentes espécies, tanto de aves como de formigas, com algumas exceções, né? Tem alguns bichos aqui que se destacam mais, tá? Quantitativamente falando. O que parece que segrega mais aí, que separa, né, mais as espécies, é justamente o componente qualitativo, né? Que estaria de fato um pouco mais ligado com atributos individuais de cada espécie. Então a gente vai ter aí sim uma segregação mais pronunciada das diferentes espécies. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui? Primeiro, quando a gente olha para a Mata Atlântica, que está em vermelho, parece que as aves, com exceção dessa, já falo que é esse aqui, se destacam mais, tá? Então mais nessa porção superior aqui, nessas isoclinas um pouquinho mais à direita no gráfico. Para o cerrado, embora tenha muita dispersão, eu vejo mais círculos aqui, né? Tá? Com exceção dessa ave aqui. Tudo bem? Então dá a impressão que quando a gente olha hábitats diferentes, está tendo uma certa mudança de papéis aí. Enquanto na Mata Atlântica, né, a gente tem lá as aves aparentemente teriam uma contribuição maior em termos de efetividade da dispersão, enquanto que no cerrado as formigas é que ganhariam esse destaque. Tá? Só chama atenção para uma coisa aqui. Bom, a gente tinha 4 espécies de turdos, né, que são os sabiás lá na Mata Atlântica, dentre as várias espécies que interagem com o Erythroxylon. As 4 são as que contribuem mais, uma delas essa aqui, acho que essa aqui também, são as que têm maior contribuição para a efetividade da dispersão na Mata Atlântica. Tá? Então 4 espécies do mesmo gênero. E Pachycondyla, que é um gênero de formiga, Pachycondyla striata no caso, uma formiga carnívora, é essa aqui, número 16, e essa aqui, 23. É o mesmo espécie, tanto no Cerrado como na Mata Atlântica, que está se destacando na efetividade da dispersão. Tá? Isso, claro que a gente precisaria de mais evidências, em mais localidades, mas
a gente achou interessante, quem sabe, né, não é algo interessante se explorar no futuro em termos de especialização. A gente acha que, né, tem toda essa redundância aqui, os bichos, né, diferentes espécies estariam jogando papéis semelhantes, talvez não seja bem assim, tá? A gente já está vendo que tem uma série de diferenças entre os organismos aqui, mas este aqui em particular, para esse sistema, talvez tenha mais do que simplesmente, tem alguma especialização por detrás, na verdade é isso que a gente quer chamar a atenção, tá? Aqui, enfim, a gente vai construir as mesmas paisagens de efetividade e dispersão. O que a gente está querendo ressaltar aqui? Na verdade, não vou falar muito disso, mas basicamente, qual que seria o ganho, né, em termos de efetividade e dispersão quando a gente considera as formigas, tá? Então, sem formigas, são os triângulos, formigas mais aves, seria essa etapa aqui posterior, né? Então, de novo, isso aqui é para o cerrado, dá para ver que essas mudanças, né, o tamanho da seta é bem maior aqui, né, do que no outro gráfico lá, que é na Mata Atlântica. O ganho na Mata Atlântica, comparativamente falando, quando a gente tem a inclusão das formigas, é muito menor do que no Cerrado, o que bate com essa ideia de que na Mata Atlântica as árvores são mais importantes, enquanto no Cerrado as formigas são mais importantes, tá? Ou agregam mais, né, a efetividade de dispersão. Tudo bem? Estou falando demais. Então, basicamente já falei isso aqui, né, que as aves seriam mais importantes em ambientes florestais, a Mata Atlântica no caso, enquanto as formigas mais importantes em solos mais pobres, né. A gente tem uma ideia de que isso, e tem evidência nesse sentido, que no Cerrado o estabelecimento é o filtro importante, na verdade, para regeneração de plantas. Então, assim, o lugar onde a semente cai e as condições que essa semente vai encontrar vão ser muito mais importantes no Cerrado, em termos de, por exemplo, umidade, né, sombreamento, do que na Mata Atlântica. Tá? Na Mata Atlântica, pensando, né, em alguma questão adaptativa por detrás aí desse papel mais importante das aves, colonização talvez seja mais importante. Tá? Então, levar a semente a longa distância talvez seja mais importante. Isso aqui é um pouco de propaganda. Se vocês estão achando essa história legal, de repente vocês sabem que tem algum nitroxilon em algum lugar por aí que vocês querem estudar, por que não? A gente pode fazer uma parceria, tá? Então, se vocês estão lá, né, de repente no Vietnã, né, sei lá, Madagascar. Não, pode ser por aí, né? Mas, ó, pra vocês terem uma ideia, esse gênero de plantas, ele tem uma distribuição pantropical, então me parece um sistema bem bacana para tentar entender, por um lado, não só qual que seria, né, como é que essa diferente contribuição desses diferentes vetores estaria respondendo a pressões do ambiente, como a história do solo, que que eu tratei aqui com vocês, mas também até que ponto a história evolutiva do grupo é que pode estar influenciando essas interações, tá? Então, seria ótimo, né, se, quem sabe, com o tempo, a gente não possa agregar mais pontos, né, de estudos aqui em diferentes localidades na América do Sul, tem mais réplica na Mata Atlântica, de sítios, né, com diferentes climas e assim por diante, e em outras localidades onde a gente tem esse gênero distribuído, tá? Tem em ilhas, enfim, tem uma variedade enorme aí que sem dúvida seria muito legal, né? Quem sabe no futuro aí, quando eu estiver aposentando, eu conto uma outra história aqui. Tá, só para terminar, perdão, pensando em conservação, né? Vocês sabem que, bom, os geólogos estão discutindo se a gente está vivendo no antropoceno ou não, tem toda uma discussão aí por detrás. Até que ponto a nossa espécie é responsável por mudanças não apenas no ambiente biótico, mas a ponto de refletir mudanças em grandes escalas espaciais, na maneira como o planeta funciona, a atmosfera e assim por diante, né? O que a gente tem de evidência do ponto de vista biológico é muito claro, tá? A nossa espécie faz uma diferença enorme. Quando a gente olha, por exemplo, as diferentes linhagens de mamíferos, por exemplo, que é o que está representado aqui, historicamente, a gente tem um declínio importante por um lado, né, uma perda acentuada de várias espécies, mas é uma perda que não ocorre ao acaso, tá? A gente vai ter uma perda acentuada especialmente para as espécies de maior tamanho. Então, enquanto lá a gente vai ter, né, quando a gente olha para as espécies extintas no Pleistoceno, o tamanho médio delas, agora não sei se é médio ou mediano, mediana, 182 quilos, tá? Então a gente está falando de bichos de grande tamanho. Quando a gente chega lá
especialmente, não apenas, tá? Vamos pensar aí da colonização, não apenas das grandes navegações, mas até antes, né? Quando a nossa espécie vai se espalhar para os diferentes continentes, colonizar lá a Austrália, as ilhas do Pacífico, aqui as Américas, a gente tem lá toda uma série de outras espécies que vão ser extintas. Tem aqui um tilacino, que é muito simbólico, né, dessas novas ondas de extinções. De novo, os animais maiores é que são mais suscetíveis a essas extinções, em ilhas, mas também nos continentes, tá? Mas o peso deles agora, 700 gramas, a mediana. Não quer dizer que não tem animais maiores que não desaparecem. A gente tem rinoceronte ou linhagens, né? Pô, enfim, foi extinto o ano passado aí, tá? Rinoceronte de Java lá, super ameaçado, né? Mas são exceções, na verdade, porque esses bichos de maior tamanho, a maior parte deles já foi extinta. Essa que é a história. E o homem tem um dedo nessa história aí. Seja por caça, seja, a gente tem muita evidência disso, né? Sobre exploração, perda de hábitat, poluição, introdução de espécies exóticas, doenças e assim por diante. E quando a gente olha as espécies ameaçadas, né? De novo, os bichos, né, de tamanho comparativamente maior, tende a estar mais ameaçados do que os bichos não ameaçados. A gente tem um viés aqui para bichos de menor tamanho. Não quer dizer que nenhum deles esteja ameaçado, mas a gente tem um padrão de que os bichos menores tendem a resistir mais tempo. A gente poderia imaginar alguma coisa assim, tá? E basicamente isso que a gente conhece como defaunação, essa perda aí acentuada de animais. Não só de espécies, mas de populações também. A gente pode ter a espécie presente ainda, mas em populações tão pequenas, tão reduzidas, que ecologicamente talvez ela já não desempenhe mais o seu papel, tá? Por outro lado, quando a gente olha lá, a gente também tem uma série de invertebrados que estão sofrendo os mesmos efeitos. Todo mundo está ouvindo falar de crise de polinizadores, isso é real. Isso é um problema sério, não só do ponto de vista dos, né, em termos de biodiversidade, mas isso é um problema econômico super importante também, por conta dos serviços do ecossistema proporcionado por esses organismos, tá? Mas quando a gente olha para as formigas, elas respondem também a perturbações, tá? Então a gente tem efeito de fragmentação e perda de hábitat nas formigas, poluição e assim por diante, mas elas tendem a ser alguns grupos mais impactados, por exemplo, as formigas de correição, tipicamente elas sofrem muito esses efeitos de perturbações, mas outros grupos de formigas, eles são mais resistentes ou mais resilientes a essas perturbações, tá? E alguns deles até se dão muito bem com essas perturbações, na verdade, como é o caso das saúvas. Elas tendem a aumentar em abundância com fragmentação de hábitat, abertura de clareira e assim por diante. A gente sabe que várias dessas formigas, acabamos de ver, interagem com esses frutos e sementes. Várias delas são herbívoros importantes, enfim. Então a gente tem uma expectativa de que, considerando que a gente está tendo esse declínio importante de populações de vertebrados, e eles compartilham uma série de funções com vários invertebrados, né? Então, eu falei só da dispersão de sementes, essa é só uma delas, né? Claro que cada grupo tem o seu papel. Perder um grupo não significa que as formigas vão ter que vão ser capazes de proporcionar todos esses efeitos que essas espécies que estão desaparecendo proporcionavam antes. Mas, eventualmente, elas podem agora ter um protagonismo maior do que elas teriam se essas outras espécies continuassem presentes aí. Se antes eu tinha lá, né, as aves e as formigas, cada uma delas desempenhando papéis diferentes, talvez agora com a diminuição das aves, quantitativamente pelo menos, eu tenho um aumento da importância das formigas nesses ambientes, tá? Então a gente imagina que isso cada vez mais seja mais importante, na verdade, tá? Isso provavelmente vai ter repercussões evolutivas, inclusive, embora a gente, né, isso é especulação, mas imagino que seja razoável especular nesse sentido quando a gente pensa a longo prazo, tá? Bom, já falei um monte. Quem quiser, a gente pode conversar depois, mas basicamente essas coisas que eu falei vêm desses 3 trabalhos aqui. O Paulo Camargo, que foi meu aluno, ele é o primeiro autor desses artigos que eu tratei, do primeiro estudo de caso desse segundo aí, e de uma nota que a gente lança essa ideia aí dessa história das formigas talvez assumir esse protagonismo maior do que a gente imagina nas interações, tá? Para terminar, agradeço novamente pelo convite, né? Faço questão de dizer aqui que para mim foi um privilégio poder ser orientado pelo professor Paulo. Eu não fui aluno da Unicamp, né? Fui aluno aqui na graduação, fui fazer meu mestrado em Rio Claro, na Unesp, depois que eu fui para a Unicamp.
eu lembro bem, o Glauco tinha comentado comigo no curso de campo, eu já conheci o Glauco no curso de campo de Ecologia da Floresta Amazônica, a gente conversando lá, ficamos amigos, foi uma experiência muito legal, o Rodrigo também estava lá. Os dois, na época, eram alunos do professor Paulo, eu lembro da gente conversando, eu estava vendo oportunidade de doutorado, eles me falaram, cara, vai, conversa com o Paulo, né, uma oportunidade muito legal, um orientador super comprometido, tem uma clareza grande de ideias, tem toda essa tradição de fazer trabalhos experimentais, gosta de história natural, e eu agradeço muito pela sugestão de vocês, porque eu acho que funcionou, eu fiquei feliz com o resultado, e para mim, como eu disse, foi uma grande felicidade poder ter sido orientado pelo Paulo, e eu tenho certeza que os demais alunos dele compartilham da mesma experiência, todos que foram, se não foram orientados, foram alunos dele durante a graduação, né? Acho que pra gente, de fato, foi um privilégio poder, ainda, né, felizmente, a gente pode interagir com o Paulo ainda, claro, né? A gente tem que aproveitar isso, então acho que mais do que oportuna essa oportunidade do nosso ciclo de palestras aqui, porque não render uma homenagem para quem está aqui com a gente, né? Continua trabalhando e fazendo coisas tão legais, como esse último livro aí, né? De interações entre animais e plantas, enfim, dá para ver que o Paulo está feliz, né, com o resultado dele, tá bom? Bom, basicamente é isso, a gente tem que agradecer os patrocinadores, né? Enfim, claro que todo esse trabalho, obviamente, não é de uma única pessoa, muita gente ajuda, né? Em termos, vários alunos, né? Então o Paulo Camargo, que não está aqui, perdão Paulo, perdão, mas vários alunos de graduação, de pós-graduação, auxiliando na formulação de ideias, na coleta de dados, né, ao longo das suas dissertações, seus trabalhos de conclusão de curso. Várias pessoas também ajudando a gente a identificar as formigas, que frequentemente é um problema, né, as plantas, lidando com o solo, enfim. Qualquer um que... Enfim, a gente não faz nada sozinho, né? E fico feliz de poder, então, falar aqui com vocês hoje. Não sei se chama isso de balbúrdia, né? Mas fico feliz da gente ter essa balbúrdia hoje, tá bom? Era isso, fico à disposição aí para perguntas.